Oi, pessoal! Hoje eu trouxe para vocês uma aula de português. Nas páginas 35 e 38, nós vamos falar sobre artigo de enciclopédia. O que é um artigo de enciclopédia? São vários textos dentro de um livro que traz autor, traz biografia, vários textos diferenciados, tá? É um conjunto de livros que se concentra o saber de maneira organizada, quer dizer, eles são selecionados, mas existem outras formas também, fora um livro, tem os CDs e nas versões online, tá? Então, aqui é um texto que veio no nosso livro, na página 35, que nós vamos ter que fazer uma leitura juntos, tá? Então, eu vou explicar rapidamente por conta do tempo, mas a tia vai dar tudo certo. Vamos lá. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe é o principal personagem do livro de mesmo nome, escrito pelo inglês Daniel Defoe. Defoe nasceu em 1666 em Londres e morreu nessa mesma cidade no dia 24 de abril de 1731. Esse primeiro parágrafo ele vai informar quem é o autor que faz a história, né? E esse texto ele foi inspirado em viajantes e histórias de náufragos, tá? Defoe, vamos para o segundo parágrafo. Defoe começou a escrever textos políticos e religiosos quando estava com 23 anos, mas a sua obra só ganhou importância literária em 1719, quando o escritor estava com 59 anos de idade. Nessa época, ele decidiu escrever uma longa obra de ficção. Então, são histórias de ficção, tá? Em prosa, ou seja, um romance baseado nos relatos de viajantes e de náufragos. Acredita-se que a sua maior inspiração tenha sido as aventuras de um marinheiro chamado Alexandre Selkirk, que havia passado alguns anos sozinho numa ilha deserta do Oceano Pacífico ao largo da costa do Chile. Então aqui traz uma data de 1719, quando ele com 23 anos escreveu essas narrativas, essas histórias, tá? Essas histórias quer dizer que ela, mesmo sendo do passado, mas elas estão presentes, porque ela vem de gerações em gerações. Eu lembro muito bem que quando eu era pequena, que eu li ou ouvi alguma coisa que a minha mãe falava sobre esse Robinson Crusoe, entendeu? Então, que ele é do passado, mas está presente na nossa realidade. E também nesse segundo parágrafo ele traz a biografia, né? A biografia um pouco do autor e das histórias que ele vai contar. Quarto e quinto parágrafo. O livro se passa no século XVII e o personagem Robinson Crusoe, nascido na Inglaterra, mas estabelecido como fazendeiro de cana-de-açúcar no Brasil, decide comandar um navio até a África para levar escravos ao Brasil. Uma forte tempestade faz o navio naufragar perto de uma ilha deserta no mar do Caribe. Morrem todos os tripulantes, menos Robinson Crusoe, que passa a viver na ilha e ali permanece por 20 anos completamente sozinho. Aqui já informa a história do personagem na ilha, né? Aqui já fala da ficção da história. O quinto parágrafo. Após esse tempo todo, certo dia, Robinson salva a vida de um nativo que tinha sido capturado por um grupo de canibais. Crusoe dá ao nativo o nome de Sexta-feira, pois foi neste dia da semana que ele o encontrou, e o transforma em seu criado, ensinando-lhe sua língua e sua religião. Cerca de 7 anos após esse encontro, Crusoe consegue retornar à Inglaterra, levando Sexta-feira junto. De volta ao seu país natal, ele recupera sua fortuna e se casa e forma família. Nessa parte aqui, ele não termina a história, porque na verdade o que aconteceu com Sexta-feira, que ele levou com ele, né? Então aí essa sinopse ele traz também uma informação importante sobre a obra do autor, né?
E também ele não traz aqui, na sinopse, ele não traz aqui, nesse texto de enciclopédia, ele não traz o final da história. Passando para a página 36. Então, agora nós vamos ver o exercício que diz assim. Antes do exercício tem assim: a obra recebeu um grande número de traduções, imitações e adaptações em todo o mundo. Publicado em 1719, Robinson Crusoe foi o primeiro de uma série de livros de ficção escrito por Defoe. Então quer dizer que eles escreveram várias obras de ficção e que muitas gerações leram, né? Graças a essa produção, ele é considerado o pai do romance inglês. Então, na segunda questão, ele diz o seguinte: qual a finalidade desse texto? A finalidade é defender uma opinião sobre a obra de Daniel Defoe, é descrever o enredo da obra de Robinson Crusoe, ou é a finalidade expor ao leitor as informações mais importantes sobre a obra de Robinson Crusoe? Vocês vão escolher a resposta, tá? Terceiro, complete o esquema identificando a ideia central de cada parte do texto. Vejam só. Aqui nessa parte, vocês vão ver que está pedindo que vocês vão falar por cada parágrafo daquilo que eu expliquei, o que cada parágrafo nos traz. Então, o primeiro parágrafo apresenta de maneira geral a obra de Robinson Crusoe, informando quem é o seu autor, que é Daniel Defoe. Você agora vai saber, vai identificar o que fala o segundo parágrafo, o terceiro e o quarto parágrafo e o quinto parágrafo. Assim vem na nossa atividade na página 36, tá? Agora, passando para a página 37, na questão de número 4, em que ano foi publicado o romance? Vocês têm lá no texto. 5. Qual é o país de origem do autor Daniel Defoe? Também está lá no texto. Sobre a escrita do livro, responda as seguintes questões. A. O que motivou a escrita desse livro? B. Releia este trecho. Acredita-se que sua maior inspiração tenha sido as aventuras de um marinheiro chamado Alexandre Selkirk, que havia passado alguns anos sozinhos numa ilha deserta no Oceano Pacífico, ao largo da costa do Chile. É certo que a história foi baseada na vida do náufrago Alexandre Selkirk. Se foi baseado na história dele, vocês vão ver lá. Justifique sua resposta. O que é uma sinopse? No livro de vocês, na página 38, ele vem dizendo que é uma sinopse, tá? Nós sabemos que é um gênero textual, que tem o objetivo de apresentar um resumo de outro texto. A sinopse, geralmente, a gente vê em livros, a gente vê em peças de teatro e também em filmes. Como assim? Quando você vai ao cinema, você vê um cartaz que ele vai mostrar a sinopse do filme, ele conta um pouco da história, tá? Nas peças teatrais do mesmo jeito. E nos livros também vem uma sinopse falando sobre a vida do autor, a biografia dele, algumas coisas dele, entendeu? E também um pouco da história. A sinopse pode ser um texto autônomo ou um texto que compõe um outro. Pode ser escrito pelo próprio autor ou por outra pessoa, tá? Como a sinopse dentro da resenha? Geralmente as resenhas, ela traz sinopse também escrita por uma outra pessoa. Nós estudamos resenha nos textos anteriores, mas hoje nós estamos estudando o artigo enciclopédico, tá? Vamos lá para a próxima. 7. Releia o trecho da sinopse que aparece no artigo. Então, no texto, na atividade de vocês, ela vem na página 37, ela vai mandar que vocês leiam esse trecho daí, tá? Então, vamos lá. Após esse tempo todo, certo dia, Robinson salva a vida de um nativo
que tinha sido capturado por um grupo de canibais. Josué dá ao nativo o nome de sexta-feira, pois foi nesse dia da semana que ele o encontrou e o transforma em um ser em seu criado, ensinando-lhe sua língua e sua religião. Cerca de 7 anos após esse encontro, Josué consegue retornar à Inglaterra, levando sexta-feira junto. De volta ao seu país natal, ele recupera sua fortuna, se casa e forma a família. Vamos lá o que é que está pedindo aqui. A. Observe as formas verbais em destaque. O enredo é reencontrado no tempo, aquele texto lá. No passado, no presente ou no futuro. Vocês vão marcar um X. 8. Compare a sinopse presente no terceiro e quarto parágrafo com a sinopse e os trechos do enredo que aparecem na resenha lida no início do capítulo. Vocês vão fazer uma comparação entre as duas sinopses, tá? Que fala um sobre a resenha e o outro sobre a sinopse no texto de enciclopédia. A. Que informação não aparece na resenha? Explique por que há essa diferença de informação. A resenha nós sabemos que ela é diferente da sinopse, né? A resenha, ela conta uma história, ela faz uma resenha. A sinopse, ela não termina a história, tá? Mas vamos prestar atenção lá. B. Explique por que há essa diferença de informações. 9. Quem deseja ler um livro deve obter informações em um artigo enciclopédico ou em uma resenha. Compartilhe suas ideias com colegas e professor e anote as conclusões a que chegaram. Então, agora vocês vão fazer a atividade do texto, tá? E nós vamos ver se vocês acertaram as questões conversando, tá? Pelo WhatsApp ou pelo grupo. Beijos!